Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uma história, assim, que parece um roteiro de filme, sabe? Tem poder, tem desespero, orgulho e uma revolta daquelas. Ela vem do livro de Reis, capítulo 5, e para guiar a gente, estamos usando umas notas de estudo bem detalhadas. Elas ajudam a gente a entender não só a narrativa, mas, o que estava acontecendo nos bastidores, né? A cultura, a política, o significado de cada detalhe. A ideia aqui é realmente destrinchar a jornada de um homem chamado Naamã. E essa história toda já começa com uma pergunta bem provocadora. O que é preciso para uma pessoa superpoderosa, acostumada a ter tudo, admitir que precisa de ajuda? E o que acontece quando as pessoas em volta do poder se deixam levar pela ganância? Vamos ver como a jornada de Naamã responde a isso. Certo, vamos começar então. Quem era esse cara, o Naamã? As fontes apresentam ele como o chefe do exército do rei da Síria. A descrição é: um grande homem, de muito respeito, basicamente um herói de guerra, um general condecorado, o cara. Mas, no meio de toda essa glória, ele tinha um problema terrível, um problema que nem todo o poder e dinheiro dele podiam resolver. Ele era leproso. Então, é importante a gente entender o que lepra significava naquela época. Não é exatamente o que a gente pensa hoje. As notas indicam que a palavra hebraica para isso, sarat, era um termo bem mais amplo, sabe? Cobria várias doenças de pele. Mas assim, o pior não era nem a parte física. O verdadeiro peso da doença era o isolamento. Ser leproso significava ser impuro. Socialmente, religiosamente. Você era expulso de tudo. Por um homem como o Naamã, que vivia no centro do poder, devia ser uma sentença de morte em vida. Nossa, imagina, o homem que comanda exércitos não consegue comandar a própria pele. É uma ironia brutal. E o mais incrível é de onde vem a primeira faísca de esperança. Não vem de um médico da corte, nem de um conselheiro. Vem de alguém que, na escala de poder, estava no extremo oposto. Exatamente. A esperança vem de uma jovem israelita. Uma menina que tinha sido capturada num ataque da Síria e virou serva na casa dele, trabalhando para a esposa de Naamã. Ela está na posição mais vulnerável possível, né? Uma cativa. E é ela quem diz para a patroa dela: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. É impressionante isso. A pessoa que o exército dele oprimiu é a única que oferece uma saída. A dinâmica de poder aqui já começa toda invertida. A chave para a cura do general sírio está nas mãos de uma prisioneira. E essa frase dela já estabelece um tema central da história: o poder divino agindo pelos meios mais improváveis, mais humildes. Não é sobre reis e exércitos, é sobre a fé de uma menina. Certo. Então, Naamã, que era um homem de ação, se agarra a essa esperança e ele faz o que qualquer pessoa poderosa faria: usa a hierarquia. Ele vai até o rei dele, que escreve uma carta oficial para o rei de Israel, e ele não vai de mãos abanando, que já mostra a mentalidade dele, né? Ele leva uma fortuna, 340 quilos de prata, quase 70 quilos de ouro. Ele basicamente está indo comprar a cura. Para ele, tudo tem um preço. É a lógica do poder. Eu tenho um problema, aqui está o pagamento, resolvam. Ele trata a cura como uma transação. Isso. E 10 conjuntos de roupas de festa, de luxo. Só que o plano dele dá completamente errado. Quando o rei de Israel recebe a carta, que basicamente diz: cure o meu general, a reação dele é de pânico. Pânico absoluto. Ele rasga as próprias roupas, né? Que era um sinal de desespero extremo. E ele diz algo tipo: quem sou eu? Por acaso sou Deus? Tenho poder sobre a vida e a morte para curar esse homem. Ele acha que é uma armadilha. Com certeza. Ele vê uma armadilha política. A Síria era superpotência, Israel frágil. Para ele, aquilo era um pretexto claro para a guerra. Eles estão me pedindo algo impossível, e quando eu falhar, eles invadem. A visão dele é puramente militar. Ele nem cogita uma solução espiritual. É um vácuo de poder. O líder da nação não tem a menor ideia do que fazer. Então, quem preenche esse vácuo? É aí que a história vira. A notícia do desespero do rei chega no profeta Eliseu, e a reação de Eliseu é de uma calma impressionante. Ele manda um recado para o rei, que basicamente diz: por que todo esse drama? Manda esse homem para mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Uau!
Que declaração de autoridade! Ele não diz mande-o para o templo, ele diz mande-o para minha casa. O centro do poder se desloca do palácio para a porta da casa de um profeta. Exatamente. Ele está mostrando que o verdadeiro poder em Israel não estava no trono, estava na palavra de Deus. E ele era o porta-voz. Então lá vai Naamã. Eu fico imaginando a cena. Aquela comitiva gigante, cavalos, carros de guerra, toda a pompa parando na frente de uma casinha modesta. Ele devia estar esperando uma recepção de chefe de estado, um ritual. Sem dúvida. E o que acontece é chocante para ele, porque Eliseu nem se dá o trabalho de sair para recebê-lo. Ele não dá a Naamã a honra de um encontro cara a cara. Em vez disso, ele manda um mensageiro, com uma instrução que soa ridícula e, para Naamã, profundamente ofensiva. Qual era a instrução? O recado era simples. Vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e você ficará curado. Putz, se fosse eu, ficaria furiosa. Depois dessa viagem toda, de toda expectativa, o cara nem aparece na porta. E ainda me manda tomar um banho num rio qualquer. É um tapa na cara. E ele fica indignado. O texto é muito claro sobre isso. A reação dele é de desprezo. Ele diz, eu tinha certeza que ele sairia, invocaria o nome do Deus dele, passaria a mão na ferida e me curaria. Ele tinha um roteiro pronto na cabeça, um espetáculo, e ele seria o centro. E a ofensa não era só pessoal, era geográfica também, né? Sim. Ele fica revoltado com a simplicidade da ordem. Ele fala, por acaso os rios de Damasco, o Abana e o Farpar, não são melhores que todas as águas de Israel? Não posso me lavar neles e ficar limpo? Para ele, o Jordão era um riozinho barrento, insignificante. O que ele não entende é que a questão nunca foi a água. Era um teste. Um teste fundamental, de humildade e obediência. A cura não viria de um ritual mágico que fizesse sentido para a lógica dele. Viria da submissão a uma ordem que parecia ilógica, humilhante, simples demais. Ele precisava abrir mão do controle, do orgulho, e ele quase joga tudo fora. O texto diz que ele deu meia volta e foi embora furioso. E aí, de novo, a sabedoria não vem do homem no comando. Assim como a esperança veio da serva, a sensatez agora vem dos servos dele. É outra virada fantástica na história. Os servos dele chegam perto, com muito respeito, mas com uma lógica impecável. Eles o chamam de meu pai e dizem, se o profeta tivesse pedido algo muito difícil, o senhor não teria feito? Quanto mais agora que ele só disse, lave-se e ficará limpo. É como se dissessem, chefe, qual o problema? Você escalaria uma montanha se ele pedisse, mas não consegue engolir o orgulho e entrar num rio. Às vezes a gente precisa de alguém para mostrar o tamanho do nosso ego, né? Exatamente. E mérito do Naamã. Ele ouve. Aquele argumento simples consegue furar a barreira do orgulho dele. Ele para, pensa e decide obedecer. Então ele vai até o Jordão, desce do cavalo de guerra, tira as roupas de general e mergulha. Não uma vez, 7 vezes. Exatamente como foi instruído. E quando ele sobe pela 7ª vez, o milagre acontece. A pele dele se torna como a pele de uma criança, totalmente curado. A cura física é instantânea, mas a transformação mais profunda ainda estava por vir. Ele não vai embora e segue com a vida. Ele volta até Eliseu. E essa segunda visita é completamente diferente da primeira, né? Ele não está mais esperando um show, ele está ali com toda a comitiva dele e faz uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Ainda mais vindo de um estrangeiro, um inimigo de Israel. Ele diz, agora eu sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. A cura física levou a uma revelação espiritual. Ele entendeu. E aí, em gratidão, ele tenta dar a Eliseu aquele presente, a fortuna que ele trouxe. Ele insiste, mas Eliseu recusa, categoricamente. Ok, vamos analisar isso um pouco. O Naamã oferece a recompensa, o que parece justo, né? Generoso até. Por que Eliseu recusaria? Tem uma razão, e é um ponto crucial. Ao recusar o pagamento, Eliseu está ensinando uma lição. Ele está deixando muito claro para Naamã e para todo mundo que o poder de Deus não está à venda. A graça, a cura, são dons, não são mercadorias que você compra com prata e ouro.
Se ele aceitasse, a lição seria perdida. Naamã poderia achar que, no fim, ele comprou o milagre. A recusa protege a pureza do ato de Deus. Faz todo sentido. E essa decisão de Eliseu cria um contraste, assim, devastador com o que acontece logo em seguida. Porque nem todo mundo na casa dele pensava da mesma forma. Infelizmente, não. Enquanto Naamã, o estrangeiro, o pagão, encontra a fé pela humildade, o próprio servo de Eliseu, Geazi, que era israelita e vivia cercado de milagres, só consegue ver uma oportunidade financeira perdida. Ele pensa consigo mesmo: meu senhor poupou este sírio. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele e receberei alguma coisa. É inacreditável. O cara que tinha um lugar da primeira fila para ver o poder de Deus em ação só pensa em dinheiro. Então ele corre atrás de Naamã. Ele corre e mente, descaradamente. Inventa uma história de que 2 jovens profetas chegaram e que Eliseu agora precisava de um pouco de prata e 2 mudas de roupa. E Naamã, que está transbordando de gratidão, não só acredita como insiste que Geazi leve o dobro. 2 talentos de prata, quase 70 quilos, e as roupas. Ele até manda 2 servos dele ajudarem Geazi a carregar tudo. Que cena! Os servos do homem curado ajudando o servo do profeta a carregar o fruto da ganância dele. A ironia é pesada e, claro, Geazi tenta esconder o tesouro. Esconde tudo em casa e depois vai falar com Eliseu agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Eliseu é um profeta. Ele o confronta. De onde você vem, Geazi? E quando Geazi mente de novo, Eliseu revela que viu tudo, em espírito. E a punição é uma das mais terríveis e simbólicas da Bíblia. É uma justiça poética e trágica. Eliseu diz a ele: a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E o texto termina dizendo que Geazi saiu dali leproso, branco como a neve. A doença que o estrangeiro perdeu pela humildade, o servo do profeta adquiriu pela ganância. O círculo se fecha de uma forma terrível. Nossa, que história! A gente começa com um general sírio doente e termina com um servo israelita doente. É um espelho perfeito. A humildade leva à cura e à fé, a ganância e a mentira levam à ruína. E tem um último detalhe na história que é fascinante. Acontece logo depois da cura de Naamã, mas antes da traição de Geazi. Ele faz um pedido muito estranho a Eliseu. Ele pede para levar para casa, para a Síria, a carga de terra de 2 mulas. Peraí, ele quer levar terra... Por quê? O que ele ia fazer com um monte de terra? É um reflexo da mentalidade da época, sabe? As fontes explicam que existia essa crença de que os deuses estavam ligados a um território específico. Então, para adorar o Deus de Israel na Síria, Naamã achava que precisava literalmente estar sobre o solo de Israel. Ele queria construir um altar para o Senhor com terra santa. Que curioso! Então a jornada dele o libertou do orgulho, o levou a entender que o poder não estava num ritual chique, mas na obediência. E mesmo assim, no primeiro passo da nova fé dele, ele ainda se agarra a uma condição física, a um elemento externo, o solo. Exatamente. Ele deu um passo de gigante, mas a mente dele ainda estava presa a certas ideias. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A jornada do Naamã nos força a questionar: quais são as terras sagradas ou as condições externas que as pessoas hoje ainda acham que são necessárias para ter uma experiência espiritual autêntica? Pode ser um prédio, um ritual, um estilo de música, uma tradição. E o que aconteceria se tudo isso fosse removido? Se, como Naamã, a pessoa ficasse só com uma instrução simples, talvez até meio ilógica, que exigisse apenas um ato de humildade? A história dele sugere que é nesse lugar, despojado de tudo, que a verdadeira transformação pode acontecer. Uma coisa e tanto para se pensar.